Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Livro de Romanos, capítulo 8, diz assim: portanto, agora já não há mais condenação para o cristão em Cristo Jesus, porque por meio de Jesus a lei do Espírito da vida e nos libertou do pecado e da morte. No 15: pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temer, mas receberam o Espírito que te torna filho por adoção, por meio do clamor Abba Pai. Se assentar, Luiz. Bom, estava meditando em Romanos e comecei a ver a declaração a qual o apóstolo Paulo está escrevendo aqui. Essa revelação ela foi passada agora do próprio Jesus, apóstolo Paulo. Não teve intermediação de outras pessoas. Isso é o próprio Jesus falando com o apóstolo Paulo. E Paulo, ele começa a escrever e começa a pregar tudo aquilo que Jesus tinha ensinado. Todos conhecem a vida de Saulo, perseguidor de crente, aquele que apedrejava os crentes, caçava os crentes. Mas como foi falado desde o começo, que quando nós encontramos Jesus, a nossa vida ela tem que mudar. Não tem outra possibilidade de uma pessoa que encontra Jesus permanecer da mesma forma a qual se encontrava antes. Não tem como uma pessoa que esbarrou com Jesus em qualquer lugar continuar da mesma forma. E nós vemos que o apóstolo Paulo, ele viveu por anos cego, por anos perseguindo, por anos agora perseguindo o nosso Senhor Jesus. E de repente Jesus se apresenta a Paulo: ei Paulo, sou eu, aquele que você tem perseguido por tantos anos. E a palavra vai dizer que quando Paulo ele olha para Jesus, os seus olhos carnais se fecham, mas o espiritual se abre. Paulo, ele começa uma nova história quando ele tem um encontro com Jesus. E uma pergunta, meus irmãos, que eu tenho para poder fazer é: o que mudou na sua vida depois que você conheceu Jesus? O que mudou na sua vida quando você teve o primeiro contato, o primeiro convite, a primeira aceitação, ao passar pelas águas? O que tem mudado a sua vida? O que mudou na sua vida, no seu caráter? O que mudou? Depois que nós encontramos Jesus, será que nós somos nova criatura, como diz a palavra? Que o velho homem nós enterramos como nós aprendemos, enterramos o velho homem depois do batismo. Então entra agora aquele que blasfemava, aquele que perseguia, aquele que mentia, aquele que enganava, aquele que fraudava nas águas, e sai uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque você teve um encontro com Jesus. Glória a Deus, aleluia. O que mudou a sua vida depois que você passou pelas águas? O que mudou na sua mente depois que você começou a ler e aprender sobre Jesus? Paulo está dizendo aqui no começo, no 8: agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Ei, o que quer dizer essa palavra, Paulo?
Como assim nenhuma condenação há? Como assim nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo? Porque nós entendemos, e ontem nós estávamos falando com o juvenil, que a salvação, ela veio através de Jesus. E aqueles que encontram Jesus já estão salvos. Pastor, mas como você pode pregar isso? Porque tem uma teoria, pastor, que uma vez salvo, sempre salvo. Mas você não entendeu o que eu disse. Aqueles que encontraram Jesus. Aleluia. Aleluia. Aqueles que encontraram Jesus. Porque nós entendemos que aquele que encontrou Jesus não tem outra forma de viver, porque ele conheceu a plenitude do amor, ele conheceu a plenitude da graça, da misericórdia, e não tem como ele voltar para trás, porque ele já conheceu Jesus, ele teve um encontro com Jesus. Glória a Deus. Então agora, nenhuma condenação há, porque eu já conheci Cristo Jesus, eu estou em Cristo Jesus. Então o que são essas coisas que têm nos perseguido? O que são essas angústias? O que são esses sofrimentos? O que são essas depressões, a qual até nós estamos na casa de Deus, às vezes sentimos? Vamos ser sinceros, francos, um para com o outro. Quem nunca já sentiu vontade de ficar trancado num quarto e não sair? Quem nunca já sentiu vontade de ficar e não atender o telefonema, não conversar com ninguém? Quem nunca teve um dia mal? Quem nunca se sentiu, olhou para o espelho e já não achou mais graça? Quem nunca já quis desistir da sua própria vida? Mas Paulo está falando agora que aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Por quê? Porque nós não recebemos agora um espírito de escravidão. Paulo está falando assim que o espírito que habita em você hoje é um espírito livre, não é um espírito escravo, preso, mas o que habita em você hoje é a plena liberdade do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Somos livres. Somos livres. Nenhuma condenação há sobre a sua vida, porque você encontrou Jesus. Eu queria agora começar a montar um plano de salvação para nossas vidas hoje. Um plano de libertação para os nossos pensamentos. Para poder agora sanar todas as suas dúvidas de vida. Todas as suas preocupações. Tudo aquilo que tem tirado o seu sono. Tudo aquilo que tem tirado agora a sua alegria. Eu vou te apresentar para você o projeto. É Jesus. Sabe por que nós não conseguimos vencer a nossa carne? Sabe por que nós estamos presos com os desejos da nossa carne? Porque nós estamos longe de Jesus. Porque nós não tivemos ainda um encontro com Jesus. A palavra foi falada aqui no começo, a qual Jó, que experimentou agora da bondade, da misericórdia, da bonância. Ele tinha de tudo. Filhos bons, casa boa, alimentos, animais, festa. Mas Jó, ele não conhecia Deus. Foi falado aqui no começo. Jó não conhecia Deus. Ele colhia os frutos de uma vida de obediência. Ele colhia os frutos porque ele ouviu falar de Deus, que Deus era bom, misericordioso, que Deus ele abriu o mar através de Moisés, que Deus agora libertou um povo que estava 400 anos cativos, a qual castigou agora aquele príncipe, aquele rei, Faraó.
e colocou agora o Egito todo ao chão com o poder do teu santo nome. E canta lavas. Isso começou a dar fé para ele. Isso começou agora a dar motivação. Ei, eu quero conhecer esse Deus. Mas ele começou a fazer o quê? Ele começou a obedecer. Ele começou a obedecer os mandamentos. E através dele obedecer os mandamentos, ele foi próspero. Mas lhe faltava algo. Porque ninguém vem e colhe da mão de Deus sem conhecer a Deus. Porque nós temos que conhecer quem é Deus. E todos vão conhecer que Jó, ele vai passar por um longo processo doloroso. Mas Jó, no final de tudo, ele conheceu, né? Quem foi Deus na vida dele. E a partir do momento que ele conheceu quem era Deus na sua vida, a vida de Jó foi transformada totalmente. Ele já tinha caráter, ele já andava certo, ele não mentia, ele não roubava, ele não enganava, ele não fraudava. Mas quando ele conheceu quem era Deus, a sua vida se transformou. É Deus. E nós estamos aqui hoje e olhando para tudo que nós estamos vivendo hoje. A solução do meu problema e seu problema é conhecer Jesus. O que nos falta hoje é conhecer quem é Jesus. É ter um particular, é ter um relacionamento com Ele, é andar juntamente com Ele. Porque nós sabemos que nós somos agora regidos por duas coisas, a carne e o espírito. E os dois não se dão. Porque aquele que segue a carne é ao contrário do Espírito. E aquele que segue o Espírito é ao contrário da carne. E não tem como nós agradarmos a dois senhores. Ou você agrada agora a sua carne, ou você vai agradar o teu Espírito, ou o Espírito Santo de Deus. E nós estamos aqui hoje e nós vemos que há muito disso dentro da gente. Oscilamos demais, estamos preocupados demais, andamos agora preocupados demais, esquecemos de uma coisa, que no final, o que vai permanecer é a palavra de Deus sobre a sua vida. Não adianta hoje você querer ensinar Deus a trabalhar. Não adianta agora você querer agora resolver tudo com a sua força, com a sua mente, com a sua malandragem, às vezes. O que vai adiantar, o que vai resolver é você conhecer como Jesus trabalha, o que é Jesus, o que é a misericórdia, o que é a graça de Deus, para que nós podemos hoje conhecer quem é o nosso libertador. Aleluia. Porque não tem como nós hoje entrarmos e sairmos da casa de Deus e não conhecemos quem é Deus, quem é Jesus, não ser habitado pela presença de Deus. E quando você for habitado, quando você estiver perto, nada mais vai importar. É isso. É chegar perto de Jesus, do Espírito Santo de Deus, até nada mais importar. Até nada mais importar. Até eu me desvaziar totalmente. Até eu ser um com o Espírito Santo de Deus. Até eu agora ser um com o Pai, um com o Filho. Aleluia. Aleluia. E nós andamos aqui carregando, parece que um prédio nas costas. Todos os dias são assim. Ah, mas eu tenho que agradar minha família. Ah, mas eu tenho que agora agradar meu filho. Como que vai ser o futuro do meu filho? Como que vai ser o futuro agora do meu esposo? Como vai ser isso? Como que vai ser aquilo? Andamos preocupados demais, ansiosos demais,
que sabemos que toda a resposta da nossa vida toda, Ele já escreveu. Aleluia. Quando nós tivermos fé e acreditarmos no que a palavra de Deus está dizendo, nós vamos viver a plenitude do Evangelho. Enquanto nós queremos ensinar a Deus como Ele deve trabalhar, nada vai acontecer. Porque a palavra vai dizer que eu já não vivo mais eu, mas Cristo, Ele vive em mim. Aleluia. E às vezes nós viemos aqui, anunciamos todas as coisas, mas não vivemos essa palavra. Não vamos viver a palavra de Deus. E tem muitas pessoas que nascem, chega agora na juventude e a sua velhice e não conheceu quem é Jesus. É Deus, aleluia. Muitas pessoas entram nesse ambiente e saem desse ambiente e não conhecem quem é Jesus. A palavra vai nos dizer que quando Jesus morre, havia dois homens caminhando pelo caminho e falando de tudo que tinha acontecido com Jesus. E a palavra vai dizer que Jesus, Ele se coloca no meio deles depois de ter ressuscitado. Ele está no meio deles, andando junto com ele ao caminho de Emaús. Eles conversam, e Jesus do lado, e conversa, olha, mas mataram Jesus, mas olha, no terceiro dia ele vai ressuscitar, e agora o que nós vamos fazer? Matar o mestre, e começaram a falar dos problemas do dia a dia, esqueceram que Jesus estava caminhando com ele o caminho todo, e de repente Jesus pergunta para eles, mas o que está acontecendo? Por que vocês estão ansiosos por isso e por aquilo? E eles começam a falar para eles, mas só você não sabe, homem, mas não sabia que era um Jesus. E de repente Jesus se retira diante deles. Eles descobrem que era Jesus que estava no meio deles o tempo todo. Aleluia, glória a Deus. Como que está a nossa percepção do Espírito Santo? Às vezes Ele tem caminhado conosco no deserto. Às vezes Ele tem caminhado conosco no meio dos nossos problemas. E só você não está vendo que a sua casa está nas mãos de Deus. Só você não consegue entender que os planos de Deus são maiores do que o seu. Só você não consegue entender que nada mais importa quando você está juntamente com Ele. Os seus planos não vai passar nos planos dele, porque é a palavra dele que vai permanecer sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Aleluia. E nós aprendemos isso com a palavra de Deus. Qual é o Espírito que está aí sobre nós? Porque a palavra está dizendo aqui que Ele não deu para a gente um espírito de escravidão. E às vezes estamos sendo escravizados em tantas das coisas. Eu não consigo largar esse vício. Eu não consigo largar a mentira. Eu não consigo largar o engano. Eu não consigo largar a fofoca. Eu não consigo largar isso, aquilo. Ei! Você não vai conseguir mesmo. Você não vai conseguir mesmo. Porque como eu estava falando com os jovens ontem, o que vai abater a carne, pastor, é o Espírito. Ser salvo não é uma coisa difícil. Pastor, você não sabe o que você está falando. Como não é difícil? Ser salvo não é uma coisa difícil, não é impossível, porque a palavra vai dizer que não tem preço para ser salvo. Para ser salvo você precisa do quê? Da graça, porque é a graça a qual traz a salvação. Glória a Deus. E o que é a graça? É de graça, é sem merecer. Meu Deus. Você nunca vai ser suficiente para poder subir para o céu. Mas como assim? A palavra vem dizer que Jesus ele fala: sem mim nada podereis fazer. Aleluia. É o próprio Jesus dizendo assim: olha, eu sou o caminho, eu sou a porta, e sem mim nada podereis fazer.
sem Jesus você não pode fazer nada. Nada. E quando às vezes nós estamos como esse caminho de Emaús aí, andando e Jesus ao nosso lado, ei, eu tô aqui, ei, fala comigo, ei, eu quero ter intimidade, eu quero me revelar, eu quero falar com você, eu quero preencher o seu vazio, eu quero mudar a sua história, eu quero tirar a preocupação, eu quero fazer você andar agora triunfante, eu quero pegar pelas mãos agora você e agora colocar você para poder viver em fé. Sabe como é viver em fé? É quando não tem nada na casa, não tem nada agora para você pagar suas contas e Deus manda a providência e você não está preocupado porque você está perto de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você está perto de Jesus. Sabe, na escola, irmão Edson, quando tinha aquele cara grandão, que todo mundo tinha medo, sabe? Aí de repente você era amigo dele, né? Aí todo mundo falou assim, não anda mais com ele não, hein? Por quê? Tá andando com o grandão lá. Tá andando com o grandão lá. Aí de repente as pessoas começam a te respeitar, porque ó, se mexer com o Elton, vai mexer com o grandão. E de repente ele tá andando de grandão, né? Porque ele sabe que tem um que vai proteger. Aquelas pessoas que iam agora para poder atacar, questionar, já olha para ele e fala, se eu mexer vai vir encrenca. Olha o que Deus fala para vocês hoje. Vocês são as meninas dos meus olhos. Quem estiver mexendo com vocês está comprando uma guerra com o mundo celestial. Porque nós somos filhos e co-herdeiros da promessa de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem está mexendo com você está mexendo com o grandão, pastor. Não está mexendo com qualquer um, mas está mexendo com o grandão da Galileia. Oh, glória a Deus. E às vezes nós nos sentimos tão fortes, tão capazes, né? E quando nós quebramos a cara, voltamos ali que nem um cachorrinho ali, ó, frustrado, né? Porque a expectativa estava alta, né? Olha para mim, eu sou capaz, eu posso, eu consigo, eu estudei, eu fiz isso, eu vou. De repente, porta fechada. Aí volta, tudo triste, cabisbaixo, não foi como eu queria. Mas aqueles que andam no Espírito são diferentes. Ele fala assim, ó, eu não posso, eu não tenho, eu não sou capaz, mas pela sua misericórdia, Senhor Pai, abre essa portinha para mim. E de repente ele faz assim, ó, ele abre os caminhos, porque quem faz é Deus, quem pode é Deus. Nós não podemos fazer nada, porque a palavra fala que sem Deus nada podemos fazer, então eu não posso fazer nada. Glória a Deus. Enquanto nós vamos continuar quebrando a cara, indo fazendo projetos sem colocar Deus, indo sem fazendo coisas sem colocar Deus no comando, planejando sem ter Deus no comando, e vai chegar lá na frente e vai ser o quê? Porta fechada. E de repente, até nós, quando nós estamos andando com Deus e tudo, Pai, nós estamos glorificando e tal, e tem uma porta fechada. Aí nós entendemos, Senhor, o Senhor está dando um plano de libertação, né? Opa, de repente tem uma porta maior, pastor. É assim. Talvez você fale assim, olha, isso que você está pensando é pouco, o que eu tenho para você é mais, venha viver os planos do Senhor. Mas primeiramente você precisa o quê? Conhecer quem é Jesus. É o primórdio de tudo. É conhecer Jesus, é andar com Jesus, é chamar Jesus para sua casa, é começar a andar no caminho de Emaús assim, ei, vem aqui, né, Jesus? Já ressuscitou, né? Opa! É ter intimidade, é conhecer quem é Jesus. Por mais que Jesus estava ali em outro corpo, a presença era a mesma. Opa, senti um arrepio diferente, senti a presença de Deus. Você é Jesus. É conhecer quem é Jesus, para que Ele possa libertar as nossas vidas
vidas. Ei, não adianta você ganhar o mundo todo e não conhecer quem é Jesus. Mas a palavra não fala assim, pastor. Fala diferente. Que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Mas quem não conhece Jesus? Já perdeu. Já perdeu. Já perdeu. Porque Jesus, Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é tudo para nós. Nós conseguimos entender que aquele sofrimento de cruz hoje nos trouxe agora a liberdade. 8:12 diz assim: portanto, meus irmãos, em dívida, não para a carne, para viver sujeito a elas. Pois, se você vive de acordo com a carne, morrerão. Olha isso. Nós temos uma dívida, mas não é com a carne. Nós temos uma dívida, é com o Espírito de Deus. Porque se nós continuarmos andando agora com a carne, morreremos. E é desde o princípio assim, né? Estava lá, Adão e Eva. O Senhor fala assim: olha, se comer, morrerás. É o quê? Se for pro lado da carne, vai morrer. É Jesus. Resolver tudo. Mata a carne, meus irmãos. Que era já para poder ter morrido lá no batismo. Lá no começo, mata a carne. Porque senão a carne ela vai acabar te matando. Mata a sua carne agora. Oh, glória. Ah, mas eu estou cansado. Ah, mas eu estou... Está morta a carne. Deixa o Espírito de Deus tomar conta. Deixa Deus tomar conta da sua vida. Ei, se você parar para poder ouvir a sua carne, é pecado, 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 pecado. Oh, pecado, 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 pecado. É só isso que a carne pensa o dia todo. Não tem jeito. A carne pende para o lado mal. E acabou. Se você não estiver em Cristo, você está cometendo pecado. Né? Quanto mais longe nós estamos de Jesus, mais pecado nós estamos cometendo. Mas como assim? Você não sabe, eu estou vigiando. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Porque quem faz é o Espírito. Quem convence é o Espírito. Nós não conseguimos fazer nada, porque a nossa carne não vai combater a carne. Quem vai combater vai ser o Espírito. Então, quanto mais longe de Deus você estiver, quanto mais longe do quarto de oração você estiver, mais pecaminosos nós vamos ficando. E como é difícil. A gente montou uma historinha aqui, né, com o Juvenil ontem. E foi legal, porque nós falamos assim: mas peraí, eu vou tirar a mentira agora, pastor. Vou tirar a mentira. Eu disse para ele que quando nós tiramos a mentira, nós tiramos pessoas, tiramos muitas coisas de perto da gente. E é verdade. De repente o pastor Igor me liga: Armando, tudo bom? Tudo. Olha, eu tenho uma tal igreja lá, tal. Quer ir comigo? Eu não tenho nada, meus irmãos. Mas, então, pastor, olha, se o senhor tivesse ligado antes, eu tenho um compromisso já. Deixa para próxima. Que tamanho dessa mentira foi? Pequenininha, né? Mas sabe qual é o problema? Ela está ganhando todos os dias, cotidiano na sua vida. Às vezes nós andamos, na verdade, nós vivemos montando desculpa para poder agradar pessoas. E quando nós estamos agradando as pessoas, estamos desagradando a Deus. Ele vai falar que o pai da mentira é Satanás. E toda vez nós usamos a mentira como artimanhas para poder manter pessoas perto de nós. Experimenta tirar a mentira da sua vida. Ah, mas eu não minto. Quantas vezes que nós usamos de estratégia para poder dar desculpa disso, desculpa daquilo que eu não quero ir. Ei, seja verdadeiro, retire o pecado da sua vida. Ô pastor, então, pastor, eu não estou querendo ir hoje não, mas obrigado pelo convite, obrigado por ter lembrado de mim. Olha aí. Ei, mas qual é o mais fácil? Qual é o mais fácil? É ouvir a carne. Sempre o mais fácil é ouvir a carne. E é por isso que nós estamos andando em pecado, porque nós estamos ouvindo a carne.
E a carne, ela vai nos levar para o inferno. A carne vai nos levar agora para uma condenação eterna. A carne, ela vai nos levar juntamente com o pai da mentira, o pai do engano, juntamente com Satanás. Começa a olhar para a sua vida, porque são as pequenas coisas que têm distanciado você de Jesus. As pequenas coisas têm distanciado você para Jesus. Não gostou? Não gostei. Não quero? Eu não quero. Seja verdadeiro. Começa a usar agora o escudo, a verdade. Mas não era chegar lá no céu. Ah, Senhor, mas eu orei, eu preguei, apartai-vos de mim, porque não te conheço. Deus, aleluia. Jesus? Como assim? Eu gastei a minha vida toda. Não. Você não gastou. Você não está gastando. Nós não estamos gastando a nossa vida para Deus. Pegar agora, nosso domingo, 1h30. 1h30 eu não estou gastando a minha vida. Eu mesmo hoje, eu estava enfermo, estou melhorando ainda. Eu acordei 11 horas. Viu, não? Acordei, estava ruim, estava com febre de manhã ainda. Eu falei, vou ficar aqui na cama, acordei 11 horas. Fui fazer meus afazeres e tal. Peguei a palavra de Deus, fui dar uma lida, olhei ali o jogo e tal. Vivi minha vida. Agora, será que nós estamos gastando a nossa vida diante do altar de Deus? Gastando a minha vida é dizer não ao pecado, não à mentira, não ao engano, porque ser crente aqui dentro é fácil, ser oferta aqui dentro é fácil. Eu quero ser oferta lá fora. Senhor, toma minha vida, mas eu quero ver você ser oferta lá fora, onde tem vários banquetes, onde tem vários planos ali. Plano de ser rico, plano agora do adultério, plano da mentira, plano do aqui no nosso redor. E nós olhamos e falamos assim, olha, eu sou de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Meio lá fora, no meio de muita porcaria, podridão, eu parto o piso. E as minhas roupas são mais alvos do que a neve. Por quê? Eu sou de Jesus. Então não importa o ambiente, eu sou de Jesus. Não importa agora a situação, eu sou de Jesus. Então a salvação, ela é uma coisa difícil, igreja? Não é. Não é. Porque a salvação, ela não veio por meio de quê? De obras. Para que nenhum homem venha a ser o quê? Exaltado. Dizer que ele pode. Mas a salvação, ela vem por quê? Pela graça. A palavra de Deus vai dizer, aquele que crê e for batizado será salvo. Mas agora eu vou traduzir essa palavra para você. Sabe o que é crer em Jesus? Crer em Jesus é eu saber que Jesus existe. Eu sei que ele existe, então eu vou honrar o nome dele. Eu sei que ele existe, eu vou chegar mais perto dele. Isso requer o quê? Renúncia, santidade. Mas aí começa a ficar diferente, pastor. Aí começa a ficar difícil, mas vai ficar fácil agora. Porque quanto mais perto você está de Jesus, mais as coisas vão ficar fácil. Não adianta você querer vencer o mal sozinho. Chame a ajuda de Jesus. Esteja mais próximo de Jesus. Deseja Jesus, ame Jesus. Que as coisas vão começar a ficar fácil para a sua vida. Porque não é você que vence o pecado não, irmão. Não é você que vence a maldade lá fora, não. Quem vence por nós é Jesus, o Nazareno. Aleluia. Deus. Eu não sei que Bíblia nós temos lido, eu não sei que tipo de pregação as pessoas têm ministrado lá fora, mas aqui vai pregar a verdadeira palavra de Deus. Essa é a verdadeira palavra de Deus. Está difícil por quê? Desculpa, mas eu vou falar. É porque você está longe. Está longe. É difícil, mas por quê, pastor? É tão difícil, eu não consigo, de repente vem a tentação, eu já caí. Por quê? Longe do Espírito Santo de Deus, longe de Jesus.
Até falei pro juvenil, pastor. Imagina se Jesus se manifestasse hoje. Fala assim, pastor, vou andar com você hoje 24 horas. Ah, Jesus, vamos lá, né? Vamos lá, Jesus. Pegando a mão de Jesus aqui, vamos aqui. Jesus, não é que não. Mas, filho, você não vem aqui todo dia? Eu venho, Jesus. Não, mas hoje não, Jesus, hoje vamos por aqui. Aí de repente vem fulano de tal. Não, fulano, eu tô com Jesus aqui hoje, porque eu não posso, porque Jesus vai escutar o que nós falamos. Aí de repente vai pegar o celular. Eita, Jesus, eita, né? Não seria assim? Não, Jesus. Que não pode ver não. Mas você para tantas horas no celular. Hoje você não quer passar. Sabe por que eu estou junto com você? Sabe o que acontece? A nossa fé está tão fraca, mas tão fraca, que Jesus ele anda conosco todos os dias. Aleluia. É a sua fé que não tem deixado você ver como aqueles que estavam caminhando no caminho de Emaús. Sabe? Aqueles que estavam andando bonitinho, falando o que estava acontecendo, Jesus no meio dele lá. É a mesma coisa nós hoje. Está lá no céu. Jesus, fecha os olhos aí. Quando nós vamos parar de nos enganar? Quando vamos parar de nos enganar? Nós nos enganamos assim mesmo. Boicotamos nós mesmos. Às vezes nós estamos, novo convertidos e subimos aí. Nossa, eu acho que é quando nós mais sobe escada. Vamos subir escada uma da outra e tal. Vamos pregar, vamos orar, Parou. Aí quando parou, é difícil, né? Quando acaba aquele gás do primeiro amor, é difícil. Mas para aqueles que realmente conheceram quem é Jesus, eles sabem que Jesus está fazendo ele subir de degrauzinho em degrauzinho, devagarzinho, cumprindo o propósito, cumprindo agora chamados, trazendo agora visões, vivendo na plenitude do Evangelho, porque quem nós queremos é Jesus. Lembra das multidões que andavam com Jesus? Jesus, eu tenho um primo que está endemoniado. Jesus, eu tenho uma tia que dor de cabeça. Jesus, eu tenho isso e aquilo. Jesus, aquela multidão. Aquela multidão preferiu, um assassino do que Jesus. Sabe por quê? Eles nunca quiseram Jesus. A multidão a qual falou: crucifica Jesus, crucifica Jesus. Nunca quis Jesus. E às vezes nós estamos aqui dentro da casa de Deus, mas nós nunca quisemos Jesus. Que palavra dura, pastor? Nós estávamos falando um pouco ontem sobre Moisés. Moisés, ele tinha um plano, a qual Deus tinha dado para ele, de entrar numa terra, Mas o plano de Moisés nunca foi a terra. O plano de Moisés era Deus. E ele viu. Ele não viu a terra. Ele não entrou. Ele viu a terra, mas ele não entrou na terra. Mas ele viu Deus. Ele realizou o projeto de vida dele, que era conhecer quem era Deus. Ele viu algo queimando e não se consumia. Ele falou assim: mas que é isso? Que presença gloriosa! Ele viu agora Deus castigando o Egito. Mas quem é esse Deus? Eu sou. Será que nosso plano de vida hoje é conhecer quem é Jesus? Ou estamos aqui atrás de porta aberta? Estamos aqui atrás de realizações, de relacionamentos, mas nada com Jesus. Aleluia. Muda a rota, meu irmão. Muda a rota. Ainda há tempo. Mude a rota. Porque se você não entrar, se você não conhecer quem é Jesus, o seu plano de vida inteiro, ele tem prazo de finalizar. Mas quando é? Quando você morrer. Quando você morrer, acabou. Mas aqueles que encontram Jesus recebem a salvação e vai receber o quê? A vida eterna, a eternidade.
vivendo numa cidade a qual o pastor, ele cantou, uma cidade maravilhosa, num mundo maravilhoso, na plena luz e liberdade do Espírito Santo de Deus, podendo sentar na mesa juntamente com o nosso Criador, podemos agora conversar com pessoas a qual andaram com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mas vou te dizer, ao que vencer, que o seu alvo a partir de hoje seja Jesus, porque a das coisas vai ser acrescentado. Não se importe com o que comer, com o que beber, se importe em conhecer Jesus. Aleluia. Se importe em andar com Jesus. Se importa em perceber quando Jesus está na casa, quando Ele está no quarto, quando Ele está do seu lado. Se importa de sentir a presença de Deus, de ser uma oferta agora totalmente, sem reserva, para que nós podemos experimentar a presença do nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus. Eu creio que Ele pôde edificar a sua vida através dessa mensagem. Sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele nada tem valor. Nada tem sentido. Graças a Deus que nós nascemos nessa época agora. Imagina, nós temos nascido no Novo Testamento. Eita! Aí que não ia ter salvação mesmo. Mas nós estamos agora aqui vivendo a plenitude do Espírito Santo de Deus, a qual é o nosso Consolador. E às vezes a gente não tomamos posse disso. Consolador, aquele que nos consola, aquele que nos sustenta, aquele que tem o poder de fazer a gente ficar de pé em meio ao mundo de corrupção. Amém? As palmas para Jesus.